Essa solenidade será transmitida pelo canal do Instagram do nosso museu. Gostaríamos de registrar e destacar as seguintes autoridades presentes. Senhor vice-prefeito municipal, Deco Batista, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Jean Dalmolin, presidente da Sociedade Amigos de Brusque, Marcos Schlesser, a diretora-geral do Museu Casa de Brusque, Luciana Paza Tomasi, a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Terezinha de Batim, o deputado estadual, doutor Vicente Caro Preso, o presidente do Clube de Cacetinho Araújo Brusque, senhor Yuri Alex Sander Barney, o senhor Otto Hermann Green, diretor do Colégio Curso Carlos Renault, o senhor Evaldo Risto Filho, ex-presidente do Clube de Cacetinho Araújo Brusque, a senhora Sueli Maria Vanzuita Petri, diretora do Patrimônio Histórico e Museológico de Blumenau, e uma das mais renomadas historiadoras da nossa região, com relevante pesquisa sobre os clubes de cacetinho do Vale do Itajaí. Seja muito bem-vinda, senhora Sueli. O presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional de Guabiruba, Dr. Roque Dirschmann, o senhor Vicente Couto, diversas vezes rei do tiro e campeão do JASC, aqui presente, o cidadão alemão Bernhard Petermann, desculpa se eu errei o nome primeiro, de Kivla, Alemanha, o qual damos as boas-vindas em nosso meio. Registramos também a presença da senhora Diorá Krieger Gonçalves, diretora-presidente do Instituto Aldo Krieger, IAC. Registramos ainda a presença do grupo de bolão Trevo da Amizade, aqui presente. O senhor Leonardo Ristoff, diretor do Colégio Unifeb, representando a Unifeb como um todo. O senhor Alexandre de Souza, do Conselho Municipal de Cultura, representando o Conselho. O senhor Isaac Lacerda, nosso grande maestro da Fundação Cultural, representando a Fundação Cultural de Brusque. O nosso colega Dirley Silva, representando a Rádio Cidade, nomeando o Dirley, gostaria de nomear todos os demais amigos e grandes incentivadores, aqui a Juliane também, e outros membros da imprensa que têm dado um espaço extraordinário para divulgar as ações, o que leva muitos de vocês a verem pela imprensa e aos eventos aqui. Nosso muito obrigado, Dirley, e todos os outros colegas de imprensa. O senhor presidente da Câmara, já citei, a senhora Bárbara Santin, turismóloga e representando a Secretaria de Turismo de Brusque. O senhor Marcos Eugênio Felter, representando a Academia Brasileira de Letras, seccional de Brusque. Saudamos em especial os associados da Sociedade Amigos de Brusque e Museu Casa de Brusque, os colaboradores do nosso museu que tornaram essa exposição possível. Gostaríamos de designar um agradecimento especial às instituições que contribuíram para a realização dessa exposição. O Clube de Cacetinho Araújo Brusque e a Fundação Cultural de Brusque e a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, além do MINC, Ministério da Cultura do Governo Federal. Essa ação é parte do projeto cultural Plano Bianual de Atividades do Museu Casa de Brusque, 2026-2027, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio das empresas Avan, Irmãos Fischer, Linhas Clichê, HJ Malhas, MH, Metalúrgica Simpson, Tinturaria Floriza, Aviamentos Brusque, Industrial Irmãos Forte, Tecelagem Atlântica e Megamotos. Dando início aos pronunciamentos, gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Sociedade Amigos de Brusque, mantenedora do Museu Carlos de Brusque, Casa de Brusque, o senhor Marcos Schlesser.
Senhoras e senhores, boa noite. Autoridades presentes, representantes do Clube Casetira Araújo Brusque, associados, amigos, parceiros, patrocinadores pela Lei Rouanet do projeto bianual de atividades do Museu Casa de Brusque. É com grande satisfação que nos reunimos nessa noite para a abertura da exposição temporária Entre Memória e Tradição, 160 anos do Clube Casetira Araújo Brusque. Uma mostra que não apenas festeja uma data significativa, mas que também nos convida a refletir sobre o papel das instituições na construção da identidade de nossa comunidade. O Clube de Casetira Araújo Brusque, fundado em 14 de julho de 1866 por Schützenverein, é uma das entidades mais antigas em atividade na América Latina. Ao longo de seus 160 anos, ultrapassou a condição de espaço esportivo para se consolidar como um verdadeiro ponto de encontro da sociedade brusquense, um lugar de convivência, de festejos, de tradição e, sobretudo, de memória. Pelo que eu lembro, os que são da minha idade, ou talvez um pouco mais, vão lembrar que eu acho que esses festejos coincidiam com a Páscoa. Eram 4 dias de festa. E por ter segunda, também era feriado em Brusque, graças, eu acho, justamente a essa tradição. E não tendo 4 dias de festa, como harmonizava isso a Páscoa, não sei. Mas consta que, na segunda-feira, algumas senhoras iam ir buscar seus maridos lá do clube, porque vai gravar para não adentrar na terça-feira. Isso ao menos é essa lembra. É justamente essa memória que buscamos preservar e partilhar por meio dessa exposição. Instalada na Casa em Chapéu, o espaço significativo para o nosso município, ela apresenta ao público uma narrativa acessível, construída a partir de documentos, fotografias e objetos históricos cuidadosamente tratados pela equipe do Museu Casa de Brusque. Cada peça aqui exposta carrega consigo histórias de pessoas, de famílias e de gerações que ajudaram a formar o que é hoje nossa comunidade. A realização dessa mostra também reflete diretamente os objetivos da Sociedade Amigos de Brusque, mantenedora desse museu. Desde a sua fundação, a sociedade tem como missão preservar, valorizar e difundir a história e a cultura de Brusque e da região. E faz isso com um compromisso muito claro, garantir que esse patrimônio esteja acessível a toda a comunidade, agora e no futuro. Por isso, o Museu Casa de Brusque mantém suas portas abertas gratuitamente ao público, democratizando o acesso à cultura, à história e ao conhecimento. Entendemos que a memória não pode ser restrita, ela deve ser compartilhada, vivida e reconhecida por todos. Cada visitante que passa por esse espaço torna-se também parte dessa história. Aliás, hoje eu tive a felicidade de, quando estávamos aqui, finalmente, das instalações, e o eletricista que veio nos ajudar aqui, ele disse, é um jovem, mas aí ele disse, olha, eu conheço aqui, eu já visitei aqui quando eu estava estudando na escola. Ou seja, de alguma forma, essa conexão, essas sementes começam a dar resultado. E eu estava muito satisfeito. Naturalmente, manter um espaço como esse exige esforço contínuo. A preservação do acervo, a montagem de exposições, a realização de projetos educativos e culturais são possíveis graças ao apoio de associados, parceiros, patrocinadores, do poder público e de iniciativas de fomento, como editais e leis de incentivo fiscal. É um trabalho coletivo que demonstra a valorização da cultura, que a valorização da cultura é uma responsabilidade de todos nós. A escolha por homenagear o Clube de Casetira Araújo Brusque nessa exposição não foi por acaso. Trata-se de uma decisão da diretoria da Sociedade Amigos de Brusque, que reconhece a importância histórica e social da entidade. Além disso, essa homenagem adquire um significado ainda mais especial quando recordamos a ligação entre o clube e o fundador da Sociedade Amigos de Brusque, Aires de Varela.
Historiador dedicado e profundo conhecedor da história local, Aires foi o responsável por registrar a trajetória do clube por ocasião do seu centenário, contribuindo de forma decisiva para que essa memória não se perdesse ao longo do tempo. Eu nasci em 1954. Também guardo lembranças pessoais desse contexto. Além da figura de Aires, recordo a participação do meu pai, Horst Schlesser, uma das lideranças aqui da sociedade e do museu. Foi reelegido no ano de 1952. Fato, inclusive, registrado pelo próprio Aires em suas pesquisas. Eu sempre achei que era farolagem dele. Lembro também da participação do meu avô, Raimundo Gai, nas festas no clube, principalmente nas festas, né? Eu dediquei ele e ao irmão dele, o Oswaldo Gai, uma das minhas fotos expostas aí. E também do meu bisavô, Gustavo Schlesser, em algumas datas. Na época ainda, ele não era Gustavo, ainda era Gustavo, assinava. Então isso deve ter sido desde o princípio. Vale a pena destacar que grande parte dos conteúdos dessa exposição tem como base a pesquisa e os escritos de Aires de Uruguaiana. Sua atuação e o elo entre as entidades evidencia como a preservação da história depende do olhar atento e comprometido de pessoas que compreendem, de fato, o seu valor. Afinal, conhecer a nossa história nos permite compreender quem somos, valorizar nossas raízes e construir com mais consciência os caminhos que desejamos seguir. Que essa exposição seja, portanto, um convite à reflexão, ao reconhecimento e ao orgulho de nossa trajetória coletiva. E que ela inspire novas gerações a manter viva essa história, não apenas nos livros e nos museus, mas também nas práticas, nas relações e na identidade de nossa comunidade. A todos que contribuíram para a realização dessa exposição, em especial nossa equipe, coordenada pela diretora-geral Luciana Paz Tomasi, pela Josi, pelo Arthur, pelo Celso, sempre presente aqui, né? Meu sincero agradecimento. Agradeço também aos meus colegas de diretoria, muitas vezes atropelados pelo meu esportismo, espero que esclarecido. E ao Clube de Cacetinho Adolfo Brusque, nosso parabéns pelos 160 anos de uma história sólida, significativa e profundamente ligada à vida de Brusque. Muito obrigado e uma excelente visita. Dando continuidade, chamamos para fazer, antes, quero fazer um registro, o protocolo já havia assinado, a nossa querida Maria Terezinha de Batinho, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, presente, professora Sueli, o protocolo já tinha citado também, professora, é um prazer muito grande receber a senhora aqui na nossa humilde casa, né? E esperamos que a senhora tenha uma noite maravilhosa entre nós. Queria chamar para fazer uso da palavra a senhora Luciana Paz Tomasi, diretora-geral do Museu Casa de Brusque. Senhoras e senhores, autoridades classificadas pelo protocolo, colegas de trabalho, patrocinadores do projeto e comunidade aqui presente. É com muita alegria que hoje recebemos todos vocês nesta noite para a abertura da exposição Entre Memória e Tradição, 160 anos do Clube de Cacetinho Araújo Brusque. Para nós, do Museu Casa de Brusque, este momento é muito especial, pois representa o resultado de um trabalho cuidadoso, coletivo e comprometido com a preservação da história da nossa comunidade. Eu gostaria aqui de registrar com muito carinho a presença da professora Sueli Petri, minha professora na graduação da universidade, e que me inspira todos os dias
até hoje a realizar os meus trabalhos aqui na Casa de Brusque. Obrigada por ter vindo. Em 2025, tiveram início as atividades de pesquisa e concepção desta exposição. Um processo que envolveu pesquisa histórica, visitas técnicas, levantamento de acervo, organização documental e, principalmente, o estabelecimento de uma parceria com o próprio Clube de Cassitira Araújo Brusque. Foi um período de trabalho intenso, no qual buscamos não apenas reunir informações, mas construir uma narrativa coerente, acessível para todas as idades e representativa. Por isso, organizamos o conteúdo de forma temática, destacando momentos marcantes da trajetória, desde a fundação dos antigos clubes de caça e tiro da Europa, a fundação do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, em 1866, até os dias atuais. O público encontrará nessa mostra uma diversidade de acervos, documentos históricos, fotografias e objetos que ilustram o cotidiano do clube ao longo de 160 anos. Mas talvez um dos aspectos mais ricos deste trabalho tenha sido a escuta. A memória não está apenas nos documentos, ela vive nas pessoas. E, nesse sentido, tivemos a honra de contar com contribuições fundamentais de memória oral, especialmente do senhor Evaldo Christoph Filho, cuja trajetória se confunde com a própria história recente do clube. Seus relatos trouxeram vida aos fatos, revelaram bastidores, tradições e curiosidades que foram essenciais para compreendermos o significado da instituição na comunidade. Entre essas histórias, encontramos episódios marcantes, como o esforço coletivo para a reconstrução após a enchente de 1984, a mobilização dos associados em campanhas internas, a importância das festas e eventos sociais e o fortalecimento de práticas esportivas, como o bolão, a bocha e o tiro esportivo. São elementos que mostram que o clube sempre foi mais do que uma estrutura física. Ele é feito de pessoas, de vínculos e de pertencimento. Outro ponto importante é que ela não se limita ao passado. Veremos o presente da instituição, suas atividades atuais, estrutura, ações esportivas e sociais. Com isso, buscamos reforçar a ideia de continuidade. A história do clube segue sendo construída diariamente pelos seus associados. Mas nada disso seria possível se o trabalho dedicado da equipe do Museu da Caça de Brusque, ao nosso presidente, o senhor Marcos Schlesser, a Júlia Francine Ricardo, o Arthur Henrique Stalock, Camila de Souza, Ana Paula Tomás, Alex Branda, Nicole Hort e Eduardo Venturini. Estes profissionais atuaram na pesquisa, na curadoria, conservação, na montagem e na produção dessa exposição. A todos vocês, o meu agradecimento. Essa solenidade será transmitida pelo canal do Instagram do nosso museu. Gostaríamos de registrar e destacar as seguintes autoridades presentes. Senhor vice-prefeito municipal, Teco Batista, presidente da Câmara Municipal de Vereador, Jean Dalmolin, presidente da Sociedade Amigos de Brusque, Marcos Schlesser, a diretora-geral do Museu Casa de Brusque, Luciana Paza Tomasi, a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Terezinha de Batim, o deputado estadual, doutor Vicente Caro Preso, o presidente do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, senhor Yuri Alexander Barney, o senhor Otto Hermann Green, diretor do Colégio Curso Carlos Renault,
o senhor Evaldo Risto Filho, ex-presidente do Clube de Cacetinho Araújo Brusque, a senhora Sueli Maria Vanzuíta Petri, diretora do Patrimônio Histórico e Museológico de Blumenau, e uma das mais renovadas historiadoras da nossa região, com relevante pesquisa sobre os clubes de cacentinho do Vale do Itajaí. Seja muito bem-vinda, senhora Sueli. O presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional de Guabiúba, Dr. Roque Dirschmann, o senhor Vicente Couto, diversas vezes rei do tiro e campeão do JASC, aqui presente, o cidadão alemão Bernhard Petermann, desculpa se eu errei o nome primeiro, de Kevlar, Alemanha, o qual damos as boas-vindas em nosso meio. Registramos também a presença da senhora Dinorá Krieger Gonçalves, diretora-presidente do Instituto Aldo Krieger, IAC. Registramos ainda a presença do grupo de bolão Trevo da Amizade, aqui presente. O senhor Leonardo Ristoff, diretor do Colégio Unifeb, representando a Unifeb como um todo. O senhor Alexandre de Souza, do Conselho Municipal de Cultura, representando o Conselho. O senhor Isaac Lacerda, nosso grande maestro da Fundação Cultural, representando a Fundação Cultural de Brusque. O nosso colega Dirley Silva, representando a Rádio Cidade, nomeando o Dirley, gostaria de nomear todos os demais amigos e grandes incentivadores, aqui a Juliane também, e outros membros da imprensa que têm dado um espaço extraordinário para divulgar as ações do movimento, o que leva muitos de vocês a verem pela imprensa e aos eventos aqui. Nosso muito obrigado, Dirley, e todos os outros colegas de imprensa. O senhor presidente da Câmara, já citei, a senhora Bárbara Santin, turismóloga e representando a Secretaria de Turismo de Brusque. O senhor Marcos Eugênio Velker, representando a Academia Brasileira de Letras, seccional de Brusque. Saudamos em especial os associados da Sociedade Amigos de Brusque, Museu Casa de Brusque, os colaboradores do nosso museu que tornaram essa exposição possível. Gostaríamos de designar um agradecimento especial às instituições que contribuíram para a realização dessa exposição. O Clube de Cacentinho Araújo Brusque e a Fundação Cultural de Brusque e a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, além do MINC, Ministério da Cultura do Governo Federal. Essa ação é parte do projeto cultural Plano Bianual de Atividades do Museu Casa de Brusque, 2026-2027, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio das empresas Avan, Irmãos Fischer, Linhas Trichet, HJ Malhas, MH, Metalúrgica Simpson, Tinturaria Floriza, Aviamentos Brusque, Industrial Irmãos Forte, Tecelagem Atlântica e Megamotos. Dando início aos pronunciamentos, gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Sociedade Amigos de Brusque, mantenedora do Museu Carlos de Brusque, Casa de Brusque, o senhor Marcos Schleser. Senhoras e senhores, boa noite. Autoridades presentes, representantes do Clube de Cacetinho Araújo Brusque, associados, amigos, parceiros, patrocinadores pela Lei Rouanet do Projeto Bianual de Atividades do Museu Casa de Brusque. É com grande satisfação que nos reunimos nessa noite para a abertura da exposição temporária Entre Memória e Tradição, 160 anos do Clube de Cacetinho Araújo Brusque. Uma mostra que não apenas festeja uma data significativa, mas que também nos convida a refletir sobre o papel das instituições na construção da identidade de nossa comunidade.
O Clube de Caça e Tiro Araújo Cruz foi fundado em 14 de julho de 1866 como Schützenverein. É uma das entidades mais antigas em atividade na América Latina. Ao longo de seus 160 anos, ultrapassou a condição de espaço esportivo para se consolidar como um verdadeiro ponto de encontro da sociedade musguense, um lugar de convivência, de festejos, de tradição e, sobretudo, de memória. Pelo que eu lembro, os que são da minha idade, ou talvez um pouco mais, vão lembrar que eu acho que esses festejos coincidiam com a Páscoa. Eram 4 dias de festa. E por ter segunda, também era feriado em Brusque, graças, eu acho, justamente a essa tradição. E lembro que eram 4 dias de festa, como harmonizava isso com a Páscoa, não sei. Mas consta que, segunda-feira, algumas senhoras iam ir buscar seus maridos lá do clube pela gravata para não adentrarem na terça-feira. Isso ao menos é essa lembra. É justamente essa memória que buscamos preservar e partilhar por meio dessa exposição. Instalada na Casa em Chapéu, o espaço significativo para o nosso município, ela apresenta ao público uma narrativa acessível, construída a partir de documentos, fotografias e objetos históricos cuidadosamente tratados pela equipe do Museu Casa de Brusque. Cada peça aqui exposta carrega consigo histórias de pessoas, de famílias e de gerações que ajudaram a formar o que é hoje nossa comunidade. A realização dessa mostra também reflete diretamente os objetivos da Sociedade Amigos de Brusque, mantenedora desse museu. Desde a sua fundação, a sociedade tem como missão preservar, valorizar e difundir a história e a cultura de Brusque e da região. E faz isso com um compromisso muito claro, garantir que esse patrimônio esteja acessível a toda a comunidade, agora e no futuro. Por isso, o Museu Casa de Brusque mantém suas portas abertas gratuitamente ao público, democratizando o acesso à cultura, à história e ao conhecimento. Entendemos que a memória não pode ser restrita, ela deve ser compartilhada, vivida e reconhecida por todos. Cada visitante que passa por esse espaço torna-se também parte dessa história. Aliás, hoje eu tive a felicidade de, quando estávamos aqui, finalmente, das instalações, e o eletricista que veio nos ajudar aqui, ele disse, um jovem, mas aí ele disse, olha, eu conheço aqui, eu já visitei aqui quando eu estava estudando na escola. Ou seja, de alguma forma, essa conexão, essas sementes começam a dar resultado. E eu estava muito satisfeito. Naturalmente, manter um espaço como esse exige esforço contínuo. A preservação do acervo, a montagem de exposições, a realização de projetos educativos e culturais são possíveis graças ao apoio de associados, parceiros, patrocinadores, do poder público e de iniciativas de fomento, como editais e leis de incentivo fiscal. É um trabalho coletivo que demonstra a valorização da cultura, que a valorização da cultura é uma responsabilidade de todos nós. A escolha por homenagear o Clube de Caça e Tiro Araújo Cruz nessa exposição não foi por acaso. Trata-se de uma decisão da diretoria da Sociedade Amigos de Brusque, que reconhece a importância histórica e social da entidade. Além disso, essa homenagem adquire um significado ainda mais especial quando recordamos a ligação entre o clube e o fundador da Sociedade Amigos de Brusque, Aires de Varela. Historiador dedicado e profundo conhecedor da história local, Aires foi o responsável por registrar a trajetória do clube por ocasião do seu centenário, contribuindo de forma decisiva para que essa memória não se perdesse ao longo do tempo. Eu nasci em 1954, também guardo lembranças pessoais desse contexto. Além da figura de Aires, recordo a participação do meu pai, Horst Schlesser, uma das lideranças aqui da sociedade e do museu, que foi reemitido no ano de 1952, fato inclusive registrado pelo próprio Aires em suas pesquisas. Eu sempre achei que era farolagem dele. Lembro também da participação do meu avô, Raimundo Gai,
nas festas no clube, principalmente nas festas, né? Eu dediquei ele e ao irmão dele, o Oswaldo, numa das minhas fotos expostas aí. E também do meu bisavô, Gustavo Schletzer, em algumas datas. Na época ainda, ele não era Gustavo, ainda era Gustavo, assinava. Então isso deve ter sido bem no princípio. Vale a pena destacar que grande parte dos conteúdos dessa exposição tem como base a pesquisa e os escritos de Aires de Uruguaiana. Sua atuação e duelo entre as entidades se evidencia como a preservação da história depende do olhar atento e comprometido de pessoas que compreendem, de fato, o seu valor. Afinal, conhecer a nossa história nos permite compreender quem somos, valorizar nossas raízes e construir com mais consciência os caminhos que desejamos seguir. Que essa exposição seja, portanto, um convite à reflexão, ao reconhecimento e ao orgulho de nossa trajetória coletiva. E que ela inspire novas gerações a manter viva essa história, não apenas nos livros e nos museus, mas também nas práticas, nas relações e na identidade de nossa comunidade. A todos que contribuíram para a realização dessa exposição, em especial nossa equipe, coordenada pela diretora-geral Luciana Praza Tomasi, pela Josi, pelo Arthur, pelo Celso, sempre presente aqui, né? Meu sincero agradecimento. Agradeço também aos meus colegas de diretoria, muitas vezes atropelados pelo meu despotismo, espero que esclarecido. E ao Clube de Cacetinho Adolfo Brusque, nosso parabéns pelos 160 anos de uma história sólida, significativa e profundamente ligada à vida de Brusque. Muito obrigado e uma excelente visita a todos. Dando continuidade, chamamos para fazer, antes, quero fazer um registro, o protocolo já havia assinado, a nossa querida Maria Terezinha de Gatinho, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, presente, professora Sueli, o protocolo já tinha citado também, professora, é um prazer muito grande receber a senhora aqui na nossa humilde casa, né? E esperamos que a senhora tenha uma noite maravilhosa entre nós. Queremos chamar para fazer uso da palavra a senhora Luciana Praza Tomasi, diretora-geral do Museu Casa de Brusque. Bom, senhoras e senhores, autoridades capacitadas pelo protocolo, colegas de trabalho, patrocinadores do projeto e comunidade aqui presente. É com muita alegria que hoje recebemos todos vocês nesta noite para a abertura da exposição Entre Memória e Tradição, 160 anos do Clube de Cacetinho Araújo Brusque. Para nós, do Museu Casa de Brusque, este momento é muito especial, pois representa o resultado de um trabalho cuidadoso, coletivo e comprometido com a preservação da história da nossa comunidade. Eu gostaria aqui de registrar com muito carinho a presença da professora Sueli Petri, minha professora na graduação da universidade, e que me inspira todos os dias, até hoje, a realizar os meus trabalhos aqui na Casa de Brusque. Obrigada por ter vindo. Em 2025, tiveram início as atividades de pesquisa e concepção desta exposição. Um processo que envolveu pesquisa histórica, visitas técnicas, levantamento de acervo, organização documental e, principalmente, o estabelecimento de uma parceria com o próprio Clube de Cacetinho Araújo Brusque. Foi um período de trabalho intenso, no qual buscamos não apenas reunir informações, mas construir uma narrativa coerente, acessível para todas as idades e representativa.
Por isso, organizamos o conteúdo de forma temática, destacando momentos marcantes da trajetória, desde a fundação dos antigos clubes de caça e tiro da Europa, a fundação do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, em 1866, até os dias atuais. O público encontrará nessa mostra uma diversidade de acervos, documentos históricos, fotografias e objetos que ilustram o cotidiano do clube ao longo de 160 anos. Mas talvez um dos aspectos mais ricos deste trabalho tenha sido a escuta. A memória não está apenas nos documentos, ela vive nas pessoas. E nesse sentido, tivemos a honra de contar com contribuições fundamentais de memória oral, especialmente do senhor Evaldo Ristoff Filho, cuja trajetória se confunde com a própria história recente do clube. Seus relatos trouxeram vida aos fatos, revelaram bastidores, tradições e curiosidades que foram essenciais para compreendermos o significado da instituição na comunidade. Entre essas histórias, encontramos episódios marcantes, como o esforço coletivo para a reconstrução após a enchente de 1984, a mobilização dos associados em campanhas internas, a importância das festas e eventos sociais e o fortalecimento de práticas esportivas, como o bolão, a bocha e o tiro esportivo. São elementos que mostram que o clube sempre foi mais do que uma estrutura física. Ele é feito de pessoas, de vínculos e de pertencimento. Outro ponto importante é que ela não se limita ao passado. Veremos o presente da instituição, suas atividades atuais, estrutura, ações esportivas e sociais. Com isso, buscamos reforçar a ideia de continuidade. A história do clube segue sendo construída diariamente pelos seus associados. Mas nada disso seria possível se o trabalho dedicado da equipe do Museu da Caça de Brusque, ao nosso presidente, o Sr. Marcos Schlesser, a Júlia Francine Ricardo, o Arthur Henrique Stalock, Camila de Souza, Ana Paula Tomás, Alex Branda, Nicole Hort e Eduardo Venturini. Estes profissionais atuaram na pesquisa, na curadoria, conservação, na montagem e na produção dessa exposição. A todos vocês, o meu agradecimento pela competência, comprometimento e pelo cuidado em cada etapa do processo. Paulo Ristoff Filho, Francisco Daniel Imhoff, Naira Simas Scott, Rafael Casanova de Lima e Silva, Rafael João Chá, Roque Destinado e Sueli Maria Mansuíta Petri. Agradecimentos: Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Brusque e Fundação Cultural de Brusque. Cada contribuição foi fundamental para que esse projeto se tornasse realidade. Senhoras e senhores, essa é uma exposição, antes de tudo, um convite. Um convite para conhecer, revisitar e valorizar uma trajetória que faz parte da história de Brusque. Ao percorrer o espaço da exposição, cada visitante poderá encontrar não apenas informações, mas também conexões com o passado, com a cidade e com as pessoas que construíram essa história. Que essa noite marque não apenas a abertura de uma exposição, mas o fortalecimento de nosso compromisso com a memória, com a cultura e com a valorização das nossas instituições. Muito obrigada e uma excelente visita a todos.
Gostaríamos de chamar para fazer uso da palavra o senhor presidente do Clube de Cacetinha Araújo Brusque, Yuri Alexander Barney. Boa noite a todos, autoridades, sociedade em geral, profissionais, contribuindo da evento. Uma boa noite especial para o pessoal do Tiro, pessoal do Bolão, professor Evaldo Pranaia, e sem eles, com certeza, a história do clube não teria sido tão bonita. Tá? Então, boa noite e obrigado a todos. Tá? Em nome do Clube de Cacetinha Araújo Brusque, agradeço ao Museu Casa de Brusque pela belíssima homenagem prestada aos 160 anos de história do nosso clube. A exposição que hoje se apresenta tem um valor que vai além da memória institucional. Ela resgata uma trajetória que, na verdade, se confunde com a própria história de Brusque, desde a fundação do clube em 1866. Ao longo desses anos, o clube não apenas acompanhou o desenvolvimento da cidade, como também participou ativamente de momentos marcantes, como, por exemplo, ao sediar as primeiras edições da FENAREC. Trata-se de um clube de cacetinha em atividade mais antiga das Américas, um patrimônio histórico e que merece ser preservado, respeitado e valorizado por toda a comunidade. Por fim, registro com o meu reconhecimento atual da diretoria executiva e com a seriedade e compromisso, não apenas preserva esse legado que nos foi deixado, mas também que trabalha para garantir um futuro igualmente sólido e grandioso para o nosso clube. Muito obrigado. Boa noite. E representando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor deputado estadual, doutor Vicente Thiago Preto. Boa noite a todos. Me chamo Vicente Caro Preso, sou médico e moro em Jaraguá do Sul e sou deputado estadual. E estou aqui para prestigiar esse valoroso evento que tem algumas coincidências importantes. Eu queria saudar o vice-prefeito, indefectível, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, o Jean, onde está o Jean, Dalmurim, a senhora Maria Terezinha Levatim, ali, Federação Catarense de Cultura, a mim uma honra estar com vocês depois de tanto tempo. E saudando a Maria Terezinha Levatim, eu não posso me esquecer da professora mestre Sueli Petri, impossível a gente esquecer o meu amigo Márcio Magali, onde está ali, Cavaleiro da República, um inspirador da minha presença aqui, juntamente com o presidente da Câmara, Celso, que foi o interlocutor de tudo, e a todas as autoridades, o senhor Marcos Schlesser, e também autoridades aqui em geral, principalmente ao pessoal do Schützenverein. É isso? Tá certo? Tá mais ou menos? Quem é de Jaraguá do Sul sabe, é da Schützenfest. Mas, para mim, é sempre uma honra, um prazer estar aqui em Brusque, né? Essa cidade que respira cultura, uma memória muito grande e que preserva suas tradições. Por isso, Brusque realmente sempre representou e sempre vai representar algo especial na cultura de Santa Catarina, por todo o impulso, tanto acadêmico, quanto o esforço da comunidade para manter vivas os traços culturais nossos. Esses dias eu estava dizendo, nos 150 anos de Jaraguá, semana passada aconteceu, o clube aqui é mais velho do que o próprio Jaraguá, de 150 anos. Eu estava dizendo para todos ali que como é bonita a raça brasileira, né? É uma raça misturada.
Tem cidade que tem missa em polaco, né, como Massaranduba. Massaranduba tem missa em polaco, alemão e italiano, dependendo do lugar que tu vai. E eu tenho DNA 50% italiano, da Calábria, lá do sul, 25% de francês e inglês, porque minha mãe era uma mistura de francês e inglês. Naquela época, Florianópolis era um porto e recebia gente do mundo inteiro. E 25% de caboclo, ali das minas de São Miguel, em Florianópolis, né? Essa é a raça. Nós todos somos essa mistura, esse amálgama aí de pessoas que construíram e que constroem esse estado maravilhoso que é Santa Catarina, mas com problemas. É o estado que mais recebe gente, tanto da América Latina quanto principalmente do próprio Brasil. Disparado o estado que mais, e por isso nós temos carências, nós temos dificuldades em absorver todo esse impacto. Mas não adianta ficar chorando, e nós temos que fazer o nosso trabalho de preservação. Por isso eu estou aqui. Eu estou aqui trazendo um abraço da Assembleia Legislativa a essas pessoas que se destacaram e se destacam nessa história de construção. E eu preparei uma pequena surpresa do Schützenverein aí. Eu queria entregar uma moção de aplauso. Celso, deixa eu não, agora eu já comecei a falar. Pode trazer aqui, porque assim, eu vivo como político, eu sou médico lá, sou neurologista, 42 anos, sou filho de Blumenau, mas não adianta querer ser político em Jaraguá se não for em festa de lei. É impossível, né? Lá são 18 clubes e tem a festa tradicional, assim como é a FENAVEC, muito patrocinado pela tradição do clube Araújo Brusque, o clube de Cacetiro, que é uma tradição germânica. Vocês puxam essa tradição, vocês são a tradição pura, vívida, que resgata a cultura alemã, antiga, enfim. Isso é importante, porque isso traz junto consigo uma multidões, seja na FENARECO, seja na Oktober, seja na Schützenfest, seja em tantas outras festas, que se transformaram em sucesso, não apenas aqui em Brusque, não apenas em Santa Catarina, mas também festas de renome internacional. Então, eu queria entregar ao responsável, ao presidente do clube de Cacetiro Araújo Brusque, Yuri, como é que é? Mas é Barbie, né? É italiano. É italiano. Tá mal? Vamos entregar então. Mas é na Rua das Carreiras. É na Rua das Carreiras. Para cá agora, deputado. Só um pouquinho para cá, por Só favor. muitos cliques. Aqui. Aqui, por favor, deputado. Aqui. Não é, né? Obrigado. Por Obrigado. favor, leia o texto. No microfone. Jawohl. Comandante. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Vicente Carlos Preso, aplaude Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, reconhecendo sua relevante história, sua trajetória histórica desde 1866, consolidando-se como uma das mais antigas e respeitadas entidades do gênero em atividade na América Latina. Florianópolis, 9 de abril de 2026, Júlio Garcia, deputado, e Vicente Carlos Preso, proponente. Então é isso. Depois eu vou dar mais uma faladinha, mas eu deixo para ti. Valeu, obrigado.
Dando continuidade, nós gostaríamos de convidar a Brusquense, muito orgulho, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Terezinha Debatim, para fazer uso da palavra. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar as autoridades aqui já nominadas, o nosso presidente. Muito obrigada sempre pelo convite, pelo carinho de me receber aqui. E é claro, Celso, que eu me sinto sempre em casa. Deputado Carro Preso, né, nosso parceiro. E primeiro eu quero parabenizar. Eu queria ter mais tempo para estar em tudo que vocês fazem na Casa de Música. Porque, Luciana, eu falo isso ao governador quando eu vou defender a cultura. Digo, governador, se a educação transforma um homem num cidadão, é a cultura que lhe dá o verdadeiro sobrenome. Porque o homem que não tem cultura não adianta ter sobrenome. O nosso sobrenome, como dizia aqui o deputado Carlos Preso, né, falando da importância da gente preservar essa cultura. Então, o nosso sobrenome é cultural. Somos alemãos, somos italianos, somos franceses. Quem somos nós? De que forma nos vestimos, de que forma gostamos de comer, de que forma dançamos. A cultura está em tudo e às vezes a gente não percebe. É claro que a maioria de nós acha que cultura é só a arte de dançar ou de representar. Mas, como disse a Luciana aqui, ouvir as pessoas é um ato cultural dos mais velhos. E ouvindo a minha tia-avó contar histórias sobre o clube de Cacetinho. E ela me mostra, então, nessa ocasião, tia Adelina Debatim, uma foto do meu tataravô. E ela disse, ele foi um dos sócios fundadores, porque chegou aqui em 1947. Johannes Batiste Rudolf. E estava lá na frente do Cacetiro, a foto com a família. E ela me contou mais. Ela disse, a nossa mãe, né, a mãe dela, a Madalena, conheceu depois o marido no primeiro hotel que eles tinham em Águas Claras. Primeira pousada, o primeiro hotel da cidade era dele. E as pessoas, quando iam para outros lugares, então, o meu bisavô vem de Guabiruba, fica nesse hotel para depois ir para Florianópolis para fazer os engenhos. Ela o conheceu, achou ele muito lindo e disse, eu vou casar com ele. Falou isso para as irmãs. E ela tentou descobrir o que ele frequentava. E descobriu que, de vez em quando, ele era um cassiteiro. Então, ela sabia que ele ia ficar meses fora para fazer esse engenho, mas na próxima festa grande eles se encontraram no Cacetiro. E lá, efetivamente, começaram a namorar. Olha que história. Mais tarde eu fui jogar bolão no Cacetiro. E mais tarde ainda, a minha prima, afinada, a Rose, que todo mundo conhece como Rose Campo, mas que é Debatim, ela ficou anos no Cacetiro. As boas lembranças, ou as primeiras lembranças da Fenaré, Cacetiro. Bailes, Cacetiro. Então, essa preservação e essa exposição que vocês estão fazendo, quando eu vi o nome, quando vocês me mandaram, eu falei para a minha assessora, prioriza isso aqui porque eu quero ir. Eu sempre priorizo o Brusque, né? Eu queria ter vindo na exposição da minha amiga, a Vânia, essa semana, mas não foi possível. Mas, tá ali o Fumagalli também, né? Que sempre me manda convite, né? Então, eu só quero dizer para vocês a minha gratidão. A Fundação Catarinense de Cultura está sempre com braços abertos. Quero aqui, em primeira mão, dizer para vocês que dia 22 abre inscrição para 2027 dentro do PIC. Né? E que, no ano que passou, sabe, deputado, a gente colocou na economia de Santa Catarina
208 milhões. PIC, projetos de convênios, as verbas impositivas e todos os editais. Então, isso é um número que eu vou dizer para os senhores que, olhando 20 anos para trás, a gente não viveu essa realidade na cultura de Santa Catarina. E investimos 20 milhões em reforma, e quando chegamos, encontramos das 10 casas 5 fechadas. Já abrimos todas o ano passado. Porque eu entendo, e fiquei tão feliz quando eu cheguei ali na frente, César. Eu disse, ué, eu errei? Será que era no Cacetiro? E aí, eu falei, pessoal, onde que é? Não, tem mais uma parte lá atrás. Eu falei, que bom que isso está crescendo. Que bom que as pessoas estão entendendo que cultura gera trabalho e movimenta a economia de uma cidade, do município, né? E do Estado. Então, a economia criativa de Santa Catarina teve um incremento e ficou em segundo lugar em crescimento no ano passado, com 72%. E a tecnologia ficou em 115%, porque colocaram os games lá dentro. Como, na verdade, os games, boa parte do game é arte e cultura. Então, eu fico muito feliz e muito agradecida ao nosso governador Jorge Melo pela confiança que ele tem depositado nessa brusquense na área de cultura, porque tudo que eu levo a ele me pergunta onde é que eu assino, isso é um privilégio estar tocando a fundação nesse momento. Tudo que eu tenho feito na fundação hoje, eu queria ter feito há 12 anos atrás, sabe, Chance? Já precisava ser feito há 12 anos atrás. Mas quando a gente ia pedir dinheiro, o governador disse não para a saúde e para a educação, por que eu vou dizer sim para você? Mas eu tive a oportunidade de voltar para fazer tudo aquilo que eu tinha desejo de fazer 2 anos atrás e estamos fazendo. Então, eu quero mais uma vez parabenizar vocês e quero dizer que todos os editais e por todas as formas que a gente puder ajudá-los, nós estamos de portas abertas, porque a Casa de Brusque é um exemplo e a vocês eu rendo os meus aplausos. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Antes de chamar o próximo nosso vereador, presidente da Câmara, quero só registrar a presença aqui no meio do vereador Pedro Correia. Muito bem-vindo. Gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Brusque, vereador General Morim. Obrigado, Celso. Sempre é muito bom estar nesse lugar. Desde quando assumi como presidente da Câmara, acho que eu falei 1 ou 2 vezes, né? Tento sempre estar presente aqui, prestigiando o trabalho dos historiadores, da Oficiana e toda a diretoria da Casa de Brusque. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Celso, à Oficiana pelo convite. Muito obrigado. Com certeza, sempre que a gente pode, a gente está presente, né, Deco? A gente se desdobra para estar participando de tudo. Para isso que a gente foi eleito, Celso, para representar o povo e estar prestigiando todas as coisas boas da nossa cidade. É uma honra, como presidente da Câmara de Vereadores, participar desse momento histórico aqui no nosso município, mais uma vez, mais uma noite festiva, ainda mais se tratando do Clube Caça e Tiro Araújo Brusque, como a senhora Maria Terezinha comentou, dentro desse clube, dentro dessa casa, tem muitas belas histórias, muitos belos encontros foram realizados nesse lugar. Primeiro, o senhor Marcos Schlesser, presidente da Sociedade Amigos de Brusque, também do Museu do Casal de Brusque, toda a diretoria do museu e da sociedade, todos os historiadores que fazem a Casa de Brusque andar. Celso,
Cito aqui a Júlia, hoje de manhã, escutei a entrevista dela na Rádio Cidade e foi hoje de manhã, né? A entrevista ontem. Então, até sugeri para o grupo profissional de fazer um programa na Rádio Cidade de história da cidade de evento. Então, bacana e boa que foi a entrevista, Celso, a Júlia e a Luciana capricharam e fez o ouvinte ficar atento a tanta coisa boa que elas falaram ali naqueles poucos minutos que tiveram, né? Mas foi bem bacana a entrevista, parabéns. Também quero cumprimentar o presidente do Clube Cacetiro, o senhor Yuri Barri, parabéns pelo trabalho que vem realizando lá no Clube Cacetiro, toda a diretoria do Clube Cacetiro, todos os sócios que fazem o Cacetiro manter-se vivo até nos dias de hoje. Obrigado e parabéns por cada um de vocês, ao grupo do Bolão, muito bem vestido, estão todas lindas. Parabenizo, então, assim, a toda a equipe da Casa de Brusque, Celso, por mais essa exposição que está sendo realizada aqui nesse local. Não é apenas um olhar para o passado, é também um lembrete da força da nossa comunidade, lugar que tem história, porque teve trabalho, porque teve dedicação dos nossos antepassados. Sendo assim, desejo vida longa ao Clube Araújo Brusque, que comemora esse ano seus 160 anos. Venham mais de 160 anos, o clube está lindo. Quem passa lá na frente vê o quão belo que é aquele local, guardião da nossa tradição e orgulho da nossa cidade. Obrigado, parabéns à Casa de Brusque e parabéns ao Clube Cacetiro Araújo Brusque. Obrigado, um abraço a todos vocês. Eu sei que o próximo cara é mais ou menos da minha altura, né? Já vou baixar o telefone, o microfone. Gostaria de chamar para fazer da palavra o senhor vice-prefeito municipal, Deco Batiste, né? Representante também do nosso prefeito, né? André Beck. O André ligou para mim e disse assim, Deco, Celso, eu não vou poder ir, mas é muito melhor que o Deco vai, porque ele entende muito mais disso do que eu. Tá bom, então. Se argumentando, então, o Celso, meu amigo. O Celso, eu tenho um presente para dar, ainda tenho, né? Mas eu ia trazer hoje, mas não é o dia. A gente tem que fazer um café com história aqui. Fazer um café e escutar um pouco da história da cidade. Porque aqui eu sei que a gente está bem servido disso. O Sérgio, presidente do museu, o seu Marcos Schwester, presidente do grupo do Clube Amigos de Brusque, né? Que é mantenedora. Nossa amiga Terezinha de Batim, que é um orgulho para Brusque, uma brusquense do governo do Estado, uma pasta tão importante, né, a Secretaria de Cultura. São Antônio Sérvio, se duvidar, tem uma mãozinha lá no tiro de guerra, né, porque inaugurou tanta coisa em Brusque, foi o sindicato dos contabilistas, fez a contabilidade da construção da Igreja Matriz, ajudou alguma coisa lá também, São Antônio ajudou, né? São Antônio Sérvio, num ano ainda a gente teve tanta homenagem para ele. E é bom lembrar em vida, né, São Antônio? O bem que o senhor fez pela nossa comunidade. Parabéns. Nosso amigo da cidade, deputado Vicente Caro Preso, com certeza nos nossos eventos culturais está sempre aí. A convite, como diz o Marcos, convida, todo mundo convida, ele está aqui prestigiando. Muito obrigado pela presença. Presidente da Câmara, presidente da Cultura aqui da cidade, nosso representante da Fundação Cultural. E, se vocês querem comentar todas as autoridades aqui presentes e também uma das mais importantes que está aqui representando todos esses associados, o presidente do clube, o Yuri, né? A gente tem um clube de tiro, Cacetiro, mais antigo do Brasil, da América Latina. A gente tem um clube de futebol mais antigo do estado, o Carlos Renault, que é o vovô do futebol catarinense. Nós temos o
tiro de guerra em atividade mais antigo do Brasil, em atividade, e esse por si só começou lá no Schützenverein, é isso? Em alemão? Começou lá em 1916. E hoje está em atividade. E prova de resiliência, de força do brusquense, de manter suas entidades, suas instituições abertas tanto tempo, preservando assim a memória e a história dessa cidade. Nossa história é escrita por várias mãos, principalmente italianas, alemães, polonesas, e cada um deixou sua marca na nossa cidade. O Clube Cacetiro, por um tempo atrás, ele passou por um momento difícil, como todos os tipos de clubes de tiro do Brasil, há um pouco tempo atrás, e queriam fechar as portas dos clubes de tiro. E eu, mais o vereador Cacá Tavares, fizemos uma lei tornando o clube de utilidade pública e também um patrimônio histórico, cultural e material da cidade, assim preservando não só a memória, mas também preservando a sua atividade naquele momento difícil. Em 2023, fizemos a lei, eu e o André fomos eleitos. Em 2024, eu e o André sancionamos uma lei que a gente tinha feito um ano anterior. E com certeza isso foi um grande passo e em ajudar a manter aberta uma instituição tão importante. Eu vou contar uma historinha da minha passagem pelo tipo de guerra. E tem algumas senhorinhas ali que não vão lembrar de mim, eu tinha cabelo, era magrinho e pequenininho. Foi de 88, 89, não que eu seja velho, mas eu era criança, porque aqui em Brusque, com 10 anos, a gente já começava a trabalhar, né? Tinha um clube de bolão lá, o pessoal jogava bolão, e o bolão é esse de hoje, que tu joga e vem a máquina, levanta sozinho, bonitinho, né? E é os armadores de bolão, e geralmente era a molecada. E eu era uma das molecadas que ia lá trabalhar para levantar as garrafas do Clube Cacetiro. O pagamento era uma delícia, era uma coxinha, geralmente com chocolate, por tarde. E por um ano, mais ou menos, 9, 10 anos, que eu morava no centro, era perto para ir, eu ia lá no tiro de guerra fazer esse levantamento das garrafas do bolão. Com certeza, são momentos que marcam a nossa vida e como marcou de vários brusquenses. Foi um clube que reuniu a população em momentos difíceis, em momentos felizes, em momentos principalmente de resiliência, como eu iniciei. Lá, depois da grande enchente, quando a comunidade se reuniu para fazer uma grande festa, foi um tipo de guerra, eles foram lá se reunir para fazer a primeira FENAREF. No Castilho, né? Lá no Castilho, ali o Castilho já tinha essa parte. Foi lá no Castilho que chegou a fazer a primeira FENAREF. Então, parabéns a quem mantém essa história viva, a quem continua lutando, porque um patrimônio desse é difícil de manter. Patrimônio antigo é difícil de manter. Essa semana a gente destinou 1 milhão para a manutenção do Museu de Dom Joaquim, Museu Artesão de Dom Joaquim, ali em Azambuja, porque ele está com problemas de infiltrações, telhado, e a nossa Fundação Cultural vai fazer todo um trabalho com o museólogo para levantar as artes que tem lá. É o maior museu que nós temos em Santa Catarina de artes sacras, e a gente foi lá visitar, então a gente destinou 1 milhão para fazer essa manutenção, uma parceria nossa com o museu, e com certeza a gente tem que preservar a nossa história. Parabéns, Cacetiro, parabéns, associados, que Deus abençoe e dê muita força para continuar nessa luta e continuar salvando a nossa história. Muito obrigado. Gostaria de chamar aqui à frente a senhorita Júlia Francine Ricardo, historiadora do Museu Casa de Brusque, para entregar uma singela homenagem do Museu Casa de Brusque ao senhor Evaldo Risto Filho. Gostaria que viesse até aqui à frente. Onde está o Evaldo? Ah, está ali.
Essa singela homenagem, Evaldo, é um agradecimento pela valiosa colaboração que tu deu para essa nossa exposição. Certamente, tu vais lembrar a história que tu nos contou e representa muito bem nesse quadro. Eu acho que o público gostaria de saber o que significa esse quadro. Poderias explicar? Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, já mencionado pelo protocolo. Desta forma, cumprimento a todas as outras pessoas aqui presentes que estão prestigiando este momento histórico. A final de 2005, eu recebi uma ligação aqui do pessoal do Museu de Cruz, que é a Casa de Cruz, que eles estavam planejando fazer essa exposição do Castilho e gostariam de conversar comigo. Aí marcamos uma reunião, eu vim aqui, depois nós repetimos várias vezes, onde nós trocamos muitas ideias e muitas histórias. Eu tenho uma história no Castilho, assim, de tradição. Meu pai assumiu a presença do Castilho em 1963. E ali começa a história da nossa família com o Castilho. Em 1978, eu assumi a diretoria do Castilho pela primeira vez. E ali fiquei por um longo tempo. Chegaram a me comparar, disse que eu estava disputando para ver quem ficava mais tempo no mandato. Eu ou o Estrela no Paraguai. Mas são coisas que a gente vai levando. E nisso aí, nessas conversas que a gente manteve aqui, nessas reuniõezinhas aqui no seu Casa de Cruz, começa a aflorar a memória, as coisas passadas que foram vivenciadas. E um fato foi esse quadro aqui. No Castilho, hoje está bem modificada a estrutura, mas no fundo do Castilho nós tínhamos um morro, que mais ou menos ele ficava na altura do morro do Colégio São Luís, você conhece. E lá em cima existia um alvo de ferro de aproximadamente 1 metro por 1 metro, com um forno no meio, mas com uma tampa. Ele estava aqui da sede de ônibus, tirava aproximadamente 130 metros de distância. Eu não cheguei a presenciar, conheci o alvo, mas não cheguei a presenciar essa disputa. Quando alguém acertava o centro do alvo, quando ele tinha tampa, nos fundos saltava um palhaço. Aquilo era a maior festa. Em primeiro lugar, porque o equipamento que era tirado naquela vez, digamos, não tinha a qualidade do equipamento de hoje, a munição também não tinha a qualidade de hoje, mas era festa, uma coisa com fertilização. Isso sempre acontecia nos festejos da festa de Páscoa, que era comemorada no Castilho. E esse alvo ficou lá, ele era preso por boi de madeira, e chegou um certo momento que ele desabou. E lá pelo início dos anos 80, mais ou menos, o senhor Henrique e eu vamos lá e recolhemos esse alvo lá, assim, puxando morro abaixo, pesado, sabendo, e colocamos no fundo da cancha de bolão, para o Castilho encostado para depois ver o que a gente ia fazer. E esse alvo foi roubado, para ser vendido para o vento. E aquilo ficou atravessado na garganta, o suíço desse alvo. Aí, lá por volta dos anos 2010, mais ou menos, nós resolvemos fazer uma refusão com a réplica daquele alvo. Inclusive, foi o meu amigo aí, Vicente Escola, que é metalúrgico, que fez a cópia e hoje está lá no estante do Castilho. Só que não tem o mecanismo que tinha naquela época. Mas tá. Isso aí são historinhas que a gente conseguiu reviver durante esse tempo todo. A memória foi buscar essas histórias que passaram e que a gente viu. E foram momentos muito bons que a gente viveu no Castilho por esse tempo que esteve ali participando. Inclusive, em certos momentos, a gente se confunde qual era a verdade, era a família ou o Castilho. Teve um momento que a minha esposa disse: não quer levar para a cama lá também? Tanto que eu vivia lá, porque eu morava perto quando eu vivia lá. Mas esse foi um momento muito feliz que a gente teve. O pessoal da Casa de Bruxo, assim, reviveram muitas histórias. Um dia até comentei com o Rolf, digo: vamos fazer aqui um estampis, convidar mais algum pessoal do Castilho, nós temos história para contar durante uma noite toda e mais alguma coisa. A todos, muito obrigado. E obrigado ao pessoal da Casa de Bruxo. Não vai já. Tem uma história muito rápida. Que história é essa de que a turma do bolão, a turma do tio
do tiro aqui, ganhou da seleção olímpica alemã. Conta isso rapidamente para nós. Em 1974, nós fomos a Campo Bom, um torneio que existe entre Brusque e Campo Bom, já desde 1967, inclusive teve gente comentando, estão fazendo pesquisas no próprio Guinness Book, e não existe, digamos, intercâmbio dentro do Guinness com mais de 30, 40 anos, e nós já estamos quase nos 70. E nós lá chegando, estava uma equipe alemã, que ganhou as Olimpíadas de 1972, que foi realizada na Alemanha. Equipe de eles estiveram no Concord, que era o SESC centenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E foi feito a disputa lá no sábado e no domingo. No sábado, a equipe brasileira do Brusque venceu a equipe olímpica da Alemanha. E eles não se ficaram, digamos, contentes com aquilo. Eles eram campeões mundiais olímpicos. Só que uma das regras da disputa era tirar a munição de fabricação nacional brasileira, produzida pela CBC. Eles, à noite, pediram o revanche para o dia seguinte, só que aí eles queriam tirar a munição dentro da Alemanha. E fomos para nova disputa. E, infelizmente, Cassino venceu novamente. São essas coisas que a Luciana falava, que a gente consegue resgatar muitas vezes através da memória. Eu tenho certeza que o senhor Vicente, os outros reis do time que tem aqui, a família Uber, meu pai foi cônomo lá, o Sérgio, o Walter, essa turma toda que conviveu com o Cacetinho. Quantas histórias nós teríamos no Cacetinho? Eu acho que isso é uma obrigação até da instituição refazer, reviver isso, porque muitos às vezes vão embora e as memórias vão com eles. Nós gostaríamos agora, dando continuidade, chamar o deputado Vicente Caro Preso, né, e o presidente da SAB, Marcos Schlesser, aqui à frente, para fazer uma entrega de um diploma, de uma emenda parlamentar. O Museu Casa de Brusque faz questão de registrar que o pedido para essa emenda parlamentar foi feita por um sócio da Casa de Brusque, o Márcio Fumagalli. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado ao deputado pelo reconhecimento. Gostaria que viesse aqui à frente, então, o presidente Marcos Schlesser. Mais uma vez, boa noite, gente, autoridades presentes. Alguma coisa aconteceu o ano passado. O ano passado teve uma época bastante, assim, 150 anos da grande imigração italiana. E aprofundamos amizades com várias pessoas, entre as quais aqui está o Márcio Fumagalli, que é uma pessoa que luta muito pela causa, professor de italiano, e assim como estarei entregando agora poucos momentos essa emenda da Casa de Brusque, assim a gente fez também para registrar e sistematizar toda a italianada que veio para Blumenau, que primeiro o Museu Histórico de Blumenau está em licitação, logo será utilizado. Então, uma demonstração amigo Jean, de apego da gente à cultura. Mas tudo tem uma história, Schlesser, uma vez. Animado. E eu queria, então, retribuir essa amizade toda que a gente fez durante esse tempo todo, entregando essa emenda para a Casa de Brusque, para que seja bastante bem utilizada.
Então, são R$ 112.543 que estão sendo processados com transferência cultura, e que estamos de junho. Quando o nosso governador e o Estado eles vão pagar as emendas parlamentares. Então, eu passo as suas mãos esse valor aqui. Senhor deputado, Vossa Excelência, eu primeiramente gostaria de agradecer como brusquense, como associado, e eu gostaria, com a permissão da presidente da Fundação Catarinense de Cultura, de usar as palavras de Carlos Drummond de Andrade no início de sua carreira literária em Pira, no interior de Minas Gerais. Vossa Excelência, senhor deputado, ele dizia: as minhas ideias são muitas, mas é a luz do meu bolso que as orienta. Isso demonstra, deputado, que nós, agentes de cultura, formadores de opinião, incentivadores da cultura, somos homens das ideias. Mas a concretitude é preciso, sim, um amparo institucional, seja do governo federal, seja do governo estadual, representando aqui a Leste, seja a nossa Secretaria de Cultura, o nosso vice-prefeito aqui bem sabe, e a liderança do nosso presidente da Câmara, o quanto a nossa comunidade, fomentadores da cultura, necessitam desse amparo, desse apoio, a exemplo desse ilustre deputado que nos faz aqui. Fique tranquilo, senhor deputado, que como ilustre brusquense, como sócio dessa casa, estarei muito próximo de como esse valor será investido em prol da nossa cultura, em prol do nosso reconhecimento como cidadão e como essa casa que sempre desempenha muito bem. Inclusive, senhora presidente, a nossa exposição dos 150 anos da grande imigração italiana, com a presença do nosso presidente, com o seu consentimento, se encontra hoje aos pés do painel do Cruz e Souza, no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis. Oxalá que a exposição também do Clube de Cassitira da Uso Brusque, na qual me sinto protegido porque eu resido nas Carreiras, também alce voos e alcance outras esferas nacionais pela liderança que tem, inclusive, na América Latina, como Clube de Cassitira. Então, muito obrigado mais uma vez, senhor deputado. Só gostaria, então, de agradecer mais uma vez pelo nosso muito obrigado, nossa gratidão, né, por essa emenda. Tenha certeza. Vou ter que pagar, né? Ele mais para cá? Tenha certeza de que o senhor vai ser chamado aqui, bem, Terezinha, para nós depois testemunharmos a aplicação desses recursos. Muito obrigado. Apura. Estou dizendo para ela, apura. Sei. Também posso dar uma palavrinha rápida? Também quero agradecer ao deputado Vicente Caropeso, como bem disse, a gente fortaleceu-se, conheceu mais durante as celebrações da Italianada, e lá a gente trouxe as demandas aqui do município, dentre as quais uma delas foi essa, marcha. Então a gente fica muito feliz quando o político valoriza também a história e a cultura da nossa sociedade. Obrigado, deputado. Obrigado. As gotas. Tudo certo. Parabéns. E agora, finalizando essa solenidade, né, demoramos até. Nós gostaríamos, o museu gostaria, de homenagear o Clube de Cassitira, porque esse espaço aqui, ele foi feito para esse tipo de evento, para talvez até um cine-clube no futuro, para as crianças que visitam o museu, fazer atrás seus piqueniques, etc. Agora nós vamos lá para o espaço em Chaimel.
E nessa hora, nós gostaríamos de convidar, primeiro eu gostaria de chamar aqui na frente, quem de vocês aqui foi veio do time? Por favor. O Vicente, todo mundo aí que foi veio do time, vem para cá. Vicente, vem cá, Vicente. Vai faltar as palavras. Ah, que bom, Leandro. Está só para te conhecer. Tudo bom. Tem que marcar de acordo. Olha aí. Todos já foram uma vez. Eu vou prestigiar, nós vamos prestigiar o tiro dessa vez, mas nós não podemos esquecer do bolão, todas as outras áreas, ok?